Aí ele pegou gente. Da onde ele pegou gente? Lá da Ásia, lá da África, lá da Europa e os escritores mais diferentes. Por que ele pegou? Porque ele tem o propósito dele. Ele pegou pescador, ele pegou médico, ele foi pegando pessoas que ele escolheu. Essas pessoas, o que é que elas tinham de diferente que ele pegou elas? Que ele soprou para dentro delas o que estava no coração dele, Pai, Deus, e o que ele fez? Ele falou assim: essas pessoas, através do espírito humano, elas vão entender e vão transcrever o que eu estou inspirando elas a escrever. Então, foi assim que Deus fez. A Bíblia é toda inspirada, Deus revelou Jesus, e o Espírito Santo comunicou os pensamentos de Deus aos escritores que Deus mesmo levantou. Amém? Até aí tudo bem, Edson? Então, tá bom. O gás está baixando, então agora, entre a polarização do 80 com 8, ele vai entrar no equilíbrio. Glória a Deus pelo estudo, senão hoje ele ia parar meia-noite. Ser pai e mãe não é fácil, não. Mas, o que fala o livrinho aí? Lê para nós. Lê para nós. Ivana. Me desculpa, eu vou ter que sair um pouquinho, que está apertando a campainha lá fora de casa. Só um minutinho, tá? Vou sair. Gente, olha lá o Samuel dando risada. Ele está apavorado. Samuel, se ponha no lugar, se a Sofia se ausentar. Você acha que o japonês vai dar conta, Ivana? Não, né, Samuel? Não preciso nem eu responder. Ô, Samuel, me fala uma coisa. Você é japonês mesmo? Eu sou segunda geração. Segunda geração. Porque assim, na minha cabeça, sempre quando fala de japonês é tudo do signo de virgem. Tudo organizadinho, tudo metódico, tudo certinho. É isso mesmo? É tudo organizadinho, metódico, tudo certinho. Acho que a maioria. Acho que a maioria é uma educação, né? A maioria, mas entendi. Então você está sofrendo com nós hoje, começando tudo atrasado, falando mais que matraca de Semana Santa. Eu acho que ele já aprendeu 1 ano caminhando com a gente. Não, mas eu esqueci de gravar. Fala. Não, eu tinha esquecido de começar a gravar. Eu estava gravando, comecei no meio a gravação. Fiquei tão envolvido com. Fiquei tão envolvido com vocês, hein? Mas tudo bem. Mas, voltando aqui falando, Deus tinha um propósito. Quando Deus mandou, o propósito de Deus qual era? Ele queria revelar Jesus como o único Salvador. Se ele era o único Salvador, é porque eu precisava de um Salvador, porque eu estava perdida. Tá? Então, se a gente lembrar lá como foi no Éden, a gente crê que a gente estava perdida. E o que a gente vê? É tão sério esse negócio de que nós somos espírito quando Deus nos criou, porque as pessoas buscam, de alguma forma, elas serem, mesmo que inconsciente, elas serem boas para os outros. O que leva uma pessoa, por exemplo, às vezes, no fim do ano, ela ir numa creche e dar não sei quantas cestas básicas ou não sei quantos brinquedos para alguém. O que tem por trás daquilo? Misericórdia? Eu acho que tem. Mas se fosse misericórdia mesmo, ela estaria preocupada os 12 meses e não 1 mês do ano. Então, a gente tem que começar também a se olhar. Por que eu faço isso? Tem que se perguntar. Tá, por que eu estou lendo a Bíblia? Eu estou lendo porque diz que tem que ler, eu vou ler. Não tem. Tem que ter um motivo. E eu quero descobrir esse motivo. E Deus, eu quero isso para mim.
Eu não quero fazer as coisas que nem uma matraca, que nem todo mundo faz e fala que tem que fazer. Eu quero ter sentido no que eu faço. Então, é por isso que a gente tem Deus que ouve todos, do jeito que a Ivana falou. Ela vai conversando com ele. A única coisa que às vezes precisa é no aceleramento a gente parar para a gente conseguir ouvir o que ele vai falar. Deus, se eu sou acelerada, ele não vai acelerar, ele não vai correr junto comigo para eu ouvir. Não se preocupe que ele não funciona assim. Ou eu paro para ouvi-lo, ou eu não vou ouvi-lo. Então, aí que vem o legal, porque é a hora que eu viro. Por exemplo, Deus tem me acordado de madrugada, e hoje eu peguei, a hora que ele me acordou assim, eu voltei assim para virar do lado para dormir, me veio oração. Eu falei, nossa, ontem eu orei. Eu falei, não, vou orar hoje de novo. Aí, geralmente, é 3 da manhã. Às vezes eu ligo o despertador, eu tinha esquecido. E eram 10 para as 3. Quase 10 para as 3, já vou orar já. Aí eu virei e falei assim, eu não sei onde vai dar isso. A única coisa que eu sei é que tem uma coisa boa por aí. Por quê? Porque Deus começou a me trazer na memória tanta coisa que tinha acontecido no domingo, que eu falei, eu preciso conversar isso com Deus. Aí, bom, por que eu estou dizendo? Porque Deus sempre quer falar com a gente, e com certeza, ontem eu estava 1000, ele me falou de madrugada, 3 da manhã. Voltei a dormir bem mais tarde. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, mas valeu. Aí eu falei, eu vou esquecer tudo. Eu catei o celular, gravei algumas coisas que me vieram. Falei, amanhã eu mastigo isso. E realmente. Mas o porquê? Porque eu falei, eu sei que eu não parei ontem. Ontem meu dia foi agitado. E Deus queria falar comigo. Aí ele me falou isso e eu acordei. E se obedece toda vez? Não. Infelizmente, não. Mas eu obedeci ontem. E eu vi que teve um retorno. Então, voltando, Edson, você desligou a campainha, Edson? O Edson não ouviu. Você ouviu, Edson? Estou brincando, querido, estou brincando. Aí, Edson, o que eu estava conversando? Falando, agora a Ivana vai ler o livrinho, o primeiro parágrafo. A palavra de Deus. Outro aspecto importante para estreitar seu relacionamento com Deus é a leitura da Bíblia. Você irá conhecer o que ele pensa, como ele age. A palavra de Deus irá fortalecer você. Ela ajudará a receber as respostas de oração. Pode ler o João. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você viu? E você sabe o que é permanecer? Permanecer é exatamente isso que você faz no seu trabalho. Enraizar. A coisa chega, hoje você parecia que você tinha entrado em lugar errado, e você permanece. Eu vou dar um jeito. Eu vou procurar saber. Não importa quanto demora. É isso que Deus quer, que eu permaneça nele. Ai, não entendi nada. Por que você mandou os funcionários sem eu estar aqui? Não é por aí. A coisa está assim agora? Agora eu vou pôr no lugar. Não é virar as costas e ir embora? Não é verdade? Aliás, somos maduros, não vamos fazer isso. Só que na palavra eu tenho que aprender a ser madura. Não é um negócio automático. Eu sou madura na minha vida profissional, eu vou ser madura na minha vida espiritual. Não, é perseverança. Dia a dia. Você vai trabalhar todos os dias da semana. Todo dia você tem coisas para resolver. Com a palavra de Deus, nós estamos desenvolvendo o nosso espírito. Então, todo dia eu vou ficar nele. E olha o bonito da promessa que tem. Se vocês vão permanecer em mim, e as minhas palavras vão permanecer em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E lhe será concedido. Mas eu pedi um negócio e ele não me deu. Às vezes não é hora. Às vezes ele sabe o futuro. Sabe que não vai ser em benefício no final, lá na frente. Mas uma coisa você pode ter certeza. Ouvir, ele ouviu. E ele pode até falar não. E também não falou agora. Mas ele ouviu.
Ai, Continua. Mara, isso é tão confuso, Mara. E é tudo, tipo, tem que largar a mão e confiar mesmo na resposta de Deus, né? E ele fica super feliz quando você faz isso. Quando você vira para ele e fala assim: o senhor me conhece de trás para frente para trás? Antes de um dia minha mãe ficar grávida de mim, a Bíblia já diz que o senhor já tinha um livro escrito sobre tudo sobre a Ivana. Então eu vou falar um negócio para o senhor. Ó, me ajuda, eu preciso do senhor. Toda a capacidade da Ivana eu já dei, e eu preciso que agora o senhor entre em. Eu vou largar nas tuas mãos. A hora que você menos espera, vem resposta de alguma coisa. Você fala assim: é isso? Ainda você vira e fala assim: só isso? Porque às vezes a gente cria expectativas e levanta uma montanha em cima de um problema. Quando vem a resposta, você fala: nossa, mas era tão fácil. Como que eu não atinei? Não, você não atinou. Você estava nervosa, você estava assim, você. Deus não quis que você atinasse agora, porque era para esperar. Amém? Amém, Edson? Continua esse. O Edson, você vai. Você está com o livrinho aí, Edson? Dá para você ler? Então lê. Mas você tira. Edson, por que a gente não está escutando você, Edson? Ele está no mute. Vamos lá. Tá me ouvindo? Opa! Ok? Ok. Vamos lá. A palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha quanta coisa fala aqui. Também orienta a nossa vida e nossas decisões. Lê esse também, pode ler. Pode ler o versículo, Edson. Ao versículo do Salmo? Isso. Vamos lá. Salmo 119. 105. Isso. 105, versículo 119, versículo 105. Muito bem. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém, amém tua versão. Você viu que ilumina os meus passos? Ai, que lindo, gostei dessa versão. Pois eu vou escrever ela aqui. E clareia o meu caminho. Você viu, Ivana? Clarear. Olha que coisa linda. E luz Olha o que que clareia ele os fala meus um caminhos. pouquinho. Olha o parágrafo um pouquinho. Desejai. Ah, mas eu não desejo, não. Peça. Senhor, me ajuda a desejar. Senhor, me ajuda a desejar ardentemente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem. Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, isto é, eu ouvir e praticar, para que por ele me seja dado crescimento para minha salvação. Ah, mas eu já convidei Jesus, eu já sou salvo. Espera aí. Não sei se você lembra, se eu mostrar isso aqui, você vai lembrar. Mas, quando a gente fez essa lição, lá que a gente falou, o espírito, a alma e o corpo, lembra? Muito bem, o teu espírito já nasceu de novo. O teu espírito é vivo. Nasceu morto, mas agora é vivo, porque você convidou Jesus para habitar em você. Só que tem uma alma e tem um corpo aí. Tá? Que quê? Que você vai caminhar com ele para ele alcançar salvação também. De que maneira? Isso que a Ivana falou. Tem hora que ela, Deus, não dou mais conta. Tó. É isso que Deus quer. Por quê? Porque Deus sabe que o homem é limitado. Deus sabe. E Deus quer nos ajudar. Ele quer que o nosso fardo seja mais leve. Bom, e o que mais que ele fala? Vamos lá virar nossa folha. Nós estamos na página 8, lá em cima. Leia para nós, Ivana. Leia a Bíblia na expectativa de que Deus lhe fale ao coração. Leia várias vezes para entender bem a passagem. É bom repetir a leitura. Para um pouquinho.
na expectativa. Então, o que a gente vai fazer? Ai, a Mara vai perguntar se eu estou lendo a Bíblia, né, Edson? Na segunda-feira, eu tenho que ler. Não, Deus, eu não quero. A Mara não vai fazer nada para a minha salvação. Ela não acrescenta, ela não vai me fazer levar para o céu. Então, o meu compromisso é com o Senhor. Não tem compromisso de salvação com a Mara. A Mara me ajuda só na caminhada. O Samuel. Mas eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Tá? Então, o teu tempo é muito precioso. Se você vai ficar 15 minutos lendo a Bíblia e orando, então que você o faça de todo o coração. Você tem que pedir. Sabe por quê? Porque senão a tua cabeça começa a passear. Você pensa nisso, você pensa aquilo. Por quê? Porque nós estamos muito acelerados. E o que ele fala? Pega, por exemplo, um salmo. Tá, eu resolvi que eu vou ler os salmos. Um salmo por dia. Põe o salmo na pessoa do Edson. Ah, mas eu não tenho inimigo. Ah, mas está tudo bem na minha vida. Deus, mas se eu tiver, mostra para mim. Ah, mas tem alguém da minha família que tem. Cuida dela, intercede, ora. Tá bom? E aí, Ivana, continua o terceiro parágrafo. Leia a Bíblia meditando. Uma passagem lida, entendida e aplicada à sua vida será de muito valor diante de Deus. Tá, para um pouquinho. Muito valor diante de Deus. O que você acha que Deus sente quando você faz isso, Edson? Ele se sente feliz, né? Grato, se sente ouvido, algo desse tipo. Isso mesmo. O que você sente quando o Pedro chega da escola e vem contar as coisas para você? Que delícia! Estou ouvindo, meu filho. Eu sinto essas coisas. Exatamente o que Deus sente. Então, ele fica feliz. Olha meu filho aqui contando as coisas que eu já sei tudo. Mas ele quer que nós falemos. E quando a gente fala, a gente está falando assim para ele: ó, eu estou tendo um relacionamento. Eu quero contar meu dia para o senhor e quero que o senhor se envolva nele. Aí, se você ficou muito brava com alguma coisa, ele já sabe. Você fala assim: não foi legal o que eu fiz. Ah, mas eu faria de novo. Deus, eu posso resolver isso de uma outra maneira. Eu só me agito mais se eu for desse jeito. Eu quero ser mais pacífica. Eu quero, sabe, eu vou explodir, eu vou para o banheiro, eu vou pedir graça para o Senhor. Me ajuda a calar a boca. E depois eu ainda tenho que pedir perdão, ainda tenho que pedir desculpa. Falando besteira? Não estou, todo mundo vive isso. Então, a gente tem que. É isso que fala. É isso que a gente começa a dialogar. Você começa a ver que tem amigo, que Deus começa a ser um amigo, que você não tem nenhum amigo que é tão amigo que nem ele. Porque você começa a contar certas abobrinhas para ele, que você não tem coragem de falar nem para o seu melhor amigo ou melhor amiga. É tão feio o que passa na minha cabeça, Deus. Eu falo, o senhor me perdoa, mas é isso que passou mesmo. Ele sabe. Você fala, me ajuda a mudar. Eu quero ser mais tranquila. Primeiro lugar, como diz a minha irmã psicóloga, primeiro lugar, por amor a você mesma. Sabe por quê? Eu gosto muito daquele versículo que fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Lê para nós aí o parágrafo 4, o Edson. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perfeito. Olha que ele fala: bem-aventurado significa feliz, mais que feliz. É o homem que não anda no conselho. Ele não vai pedir conselho para ímpio. Quem é ímpio? Uma pessoa que não quer nem saber de Deus.
Tá bom. Ele também não para no caminho dos pecadores. Ímpio são pessoas que não estão nem aí com Deus. Pecadores é aquele que sabe que é errado e faz. E não é aquele também que, quando vai se sentar, não se assenta na roda de gente que fica debochando de Deus ainda. Nós sabemos que temos esses 3 tipos de pessoas. E Deus está falando, feliz o homem que não se assenta nessas pessoas. Tá? Mas o prazer dele está em estar com pessoas que temem a Deus. Pessoas que ele fala, o prazer está em obedecer o que a palavra diz. Aí, o que ele fala? Medita. O que é meditar? Eu leio, eu guardo no coração, e a hora que eu tenho aquele meu refrigério, na hora do trabalho, me vem um negócio. Ou, por exemplo, eu estou numa discussão, me vem uma palavra. Aquieta, fecha a tua boca. Ai, acho que sou eu que estou falando comigo. Não, não é. É Deus te aquietando para que a coisa não tome rumos que são desnecessários, que são muito piores. O que Deus quer? Que a gente tenha uma vida serena e tranquila. Tá? E ele vai falar agora sobre Tiago, de praticar a palavras. Quem que foi o último que leu? Foi o Edson. Agora é a Ivana. Ivana, procura Tiago 1:22. E o Edson vai procurar Mateus 24. Pronto? Pronto. Ela pode ler, Edson? Pode. Então vamos prestar atenção no que a Ivana vai ler. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Tá. É o que eu falei. Vamos aproveitar. O pouco que eu leio, vamos praticar. Deus não quer que a gente seja um grande conhecedor da Bíblia e não seja praticante dela. Se eu conhecer um pouquinho e eu praticar aquilo, é isso que alegra o coração de Deus. Continua lendo aí para nós, Edson, o parágrafo seguinte. Tá. O parágrafo, o próximo é o não devemos? Então, onde ela leu? Não, Jesus efetua... Ah, tá. Jesus efetua mudanças em nossos pensamentos, intenções e atitudes, palavras e ações. Sua vida mudou? Isso é evidência da atuação do Senhor. Tá, vamos parar um pouquinho aí. Então, ele efetua mudanças, tá? E ele faz uma pergunta. Aí ele fala no quê, né? Nos pensamentos, intenções, atitude. Todas essas transformações exigem dedicação. Como às vezes, eu não, mas, por exemplo, mas vocês estão sempre procurando fazer melhor dentro do trabalho de vocês, então vocês exigem o quê de vocês? Dedicação. Eu tenho que permanecer firme na minha posição de filho de Deus. E para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar praticando essa palavra que a gente acabou de falar, tá? Então, eu leio e eu pratico. E ele fala, sua vida mudou? Você viu alguma mudança na tua vida, Ivana? Sim. Você viu, Edson? Teve alguma coisa marcante na tua vida? Cadê você, Edson? Não, ele pôs o carregador. Na minha vida, sim, Mara. A gente não percebe, porque a gente tem que se dedicar, mas de junho para cá, muita coisa mudou, né?
Tem esse negócio da gente parar e pensar, porque o sangue ferve na hora, né? Você vai agir por impulso e vai se arrepender depois. Sim. Então, ao invés de se arrepender depois, peraí, vamos pensar antes de agir um pouquinho, né? Sim, muita coisa. Aquele negocinho que você fala assim, sou eu que estou falando comigo? Não, é Deus que tá agindo, sim, muitas vezes, né? Sim. Então, se percebeu a diferença? Com certeza, sim. Glória a Deus. E é isso que você falou. Não queira grandes transformações, porque isso, nós lembrando, é um processo. É o bebê que está tomando o leite espiritual, por isso o bebê começa a crescer, tá certo? Aí, Edson, eu faço uma pergunta para você. A Ivana já me respondeu. A sua vida mudou em alguma coisa? Tem alguma coisa assim que você vê assim, como a Ivana falou, a partir de junho, que a gente caminhou junto, ela começou a refletir mais em algumas atitudes dela. Ela começou a deixar mais que o fruto do Espírito entrasse em ação, ainda que ela não sabia que aquilo era fruto do Espírito, mas ela começou a ter domínio próprio. Em vez de explodir, ela calava. Ela esperava refletir para depois falar. Então, é o que eu também falei para ela. Essa transformação é devagar, de glória em glória. Essa perseverança é que vai gerando mudanças. Tá? Ninguém muda da noite para o dia. É um processo. Tá? Se você lembrar alguma coisa, você conta depois. Lê o próximo parágrafo aí, Edson. Então, vocês viram que eu dei uma caidinha e voltei? Sim. Então tá bom. O que foi? E caiu de novo, parece. Você mesmo. Não, tô aqui. Estão me ouvindo? Agora estamos. Lê agora para nós o último parágrafo. É bom lembrar que a certeza da salvação não vem através dos sentimentos, pois estes são instáveis, mas pela nossa confiança em Deus e sua palavra. No terreno espiritual, temos primeiramente a fé e depois o sentimento. Lembra o que era sentimento? Sentimento é assim, eu falei uma porção de abobrinha. Deixei a minha alma vazar, toda a minha ruindade. E aí? Não, que filha de Deus, o quê? Eu sou filha de Deus. Pisei na bola. Me arrependo, Deus. Falei mais do que devia. Eu tenho que me acertar com Deus. Porque é o que ele fala. Errar, nós vamos errar todo dia. Nós temos que chegar no fim do dia, pedir perdão, dar nome para os boi, dar nome para os pecados. Eu poderia não ter sido grosseira com aquele funcionário lá. Eu poderia ter sido mais paciente com o Pedro. Ou não sei o quê, entendeu? Nossa, tem tanta coisa na minha cabeça que eu tenho que fazer. Por que a Elaine não está aqui? Coitada da Elaine, deixa ela trabalhar sossegada lá. Vamos resolver meus problemas. Então, é bem isso. Eu tenho fé, eu creio que Deus está comigo, eu estou num processo, eu erro, eu vou pedir perdão e eu vou prosseguir. Lê lá em cima para mim, Ivana. Não devemos medir nossa salvação pelos nossos sentimentos ou pela falta deles, mas antes confiar na palavra do Senhor. Somente a Bíblia serve de base para nossa segurança, para fundamentar nossa certeza de salvação. Amém. Lê para nós o Mateus, Edson. Foi você que procurou, né? Virou a página aqui, deixa eu virar. Mateus 24, 35. 34, cadê? Aqui. Nossa, não, 24. 24. Vê se é isso. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isto. O
Quem está falando isso é o Criador do mundo. Ele fala e ele não mente. E o que eu faço? Eu creio nisso. Aí, se eu não creio, Deus, eu quero crer. Coloca fé no meu coração para crer. Porque quem colocou fé no teu coração para crer, para salvação, foi ele mesmo. Então, para toda palavra, quando eu não creio, eu peço a fé para crer, tá? Continua lendo para mim aí, Ivana. A prática de conversar com Deus a cada dia e conhecer sua palavra serão alimentos que o farão crescer na intimidade com Deus, levando-o a ser um filho maduro, que expressa com convicção a razão de sua fé. Muito bem. Olha só o que ele fala. Farão crescer na intimidade. Intimidade, o que é? Você está dentro da pessoa e a pessoa está dentro de você. Um conhece bem o outro, tá? Agora, tem uma coisa muito legal. E o benefício da gente ouvir essa palavra e obedecer? Você lembra no Salmo 1, que lá na lição do livrinho verde, ele fala assim, deixa eu ler para você, página 101. Pronto. Página 101. Aí ele fala, né, que o Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que a Ivana leu na página do lado. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá? E quando ele fala isso, o que ele está falando? Que a palavra de Deus nos afasta do caminho do pecado. Então, tem alguém que vai pôr lenha na minha fogueira, que ela me faz ressaltar o meu lado negativo, eu tenho que evitar essa pessoa. Ela não me acrescenta para eu melhorar. Entendeu? E o que mais que ele fala? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra, ela vai me trazer felicidade. E o que mais? Deus nos orienta que nós devemos meditar nela diariamente. Ela me acompanha no meu dia. Não é que eu vou parar toda hora e vou ler Bíblia. Ela me acompanha. Por quê? Porque eu dediquei tempo para ela. No meu dia, quer no começo do dia, quer no final, eu dediquei tempo para ela. E o que ele fala mais no Salmo 3? Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, ela vai me dar sucesso de vida. Sucesso nos meus relacionamentos, sucesso em tudo que eu colocar a mão, no meu trabalho secular, sucesso. Tá? Sucesso na minha saúde, tá? E aí ele vai falar que a palavra de Deus, ele fecha com o Salmo, deixa eu só falar o versículo 4 e 5, que Salmo 1, 4 e 5 fala assim, o mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha levada pelo vento. Uma pessoa que é perversa, que é má, que faz tudo que é ao contrário do que Deus ensina, a Bíblia diz que ele é como palha. O vento bate e leva aquela palha longe. Olha como essa pessoa, Deus fala que essa pessoa é. Eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não vão ter lugar entre os justos. Por quê? Porque o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Essa palavra é poderosa para eu ser uma pessoa melhor. É? Então é por isso que a gente lê e estuda a Bíblia? Isso mesmo. Porque ela me faz ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que vou ler a palavra, eu vou conhecer a vontade de Deus. Eu quero ser aprovado por Ele. Ele vai me ensinar os caminhos que são perigosos e vai me fazer para evitar esses caminhos. Ele vai me ensinar eu viver e agir de tal forma que eu não erre. Ele vai me dar orientações em todos os aspectos da minha vida. E ele vai me ensinar quando aquela pessoa malvada, que nem a Ivana falou, tem aquela pessoa que mente na cara dura, ela está
faz parte dela ser mentirosa, que ela mente na maior cara dura. Como agir com uma pessoa dessa? Como saber lidar com todas essas situações? E é difícil, muitas vezes. Aí, até como não fazer negócio com uma pessoa dessas, às vezes, se Deus te coloca que essa pessoa pode te dar um desfalque lá na frente, Deus vai impedir que aconteça, né? E Deus quer nos abençoar. Porque, gente, a cara de pessoas más, às vezes elas são as caras mais santas que aparecem na tua frente. É ou não é? A Ivana que trabalha com uma gama de pessoas diferentes, às vezes aquele que parece ser melhor caráter é o mais mau caráter que ela tem relacionamento. É assim a vida. Amém, Edson? Amém. Ó, lição para casa para o Edson. A Ivana já foi aprovada hoje. Agora vai ficar para o Edson. Você vai pensar no que a sua vida mudou. E a semana que vem você vai Eu já pensei. Ele tá rápido para fazer o homework. Conta aí. Então conta aí para nós. Assim, ó, realmente a minha vida, né, principalmente a partir da mudança profissional, ela deu uma levantada grande de poeira, né? Um pouco antes, eu tive um problema de saúde, foi temporal, mas eu tive um problema sério de saúde que eu nunca tive na minha vida, que foi uma depressão grave, né? Foi um período, assim, que eu não quero nem dá nem vontade de lembrar, né? Porque era totalmente ao contrário do Edson, né? É o oposto do Edson. Sim. Aquele Edson e eu passei por isso, né? Com muita fé, com muita força de vontade para superar logo isso. Superei num curto espaço de tempo, né? E depois de estar saindo disso, aí veio outra pancada, né? Veio a pancada profissional. O que gerou com tudo isso? Muita incerteza, né? Muita incerteza, né? Porque as coisas deram, né? Saíram dos eixos, saíram do controle. E uma das coisas que eu vejo que, a partir do momento que a gente começou a fazer o estudo, e eu comecei a entender um pouco mais de como se relacionar com Deus, de como conversar com Deus, de como entender que as coisas às vezes estão acontecendo e, a princípio, para nós não faz o menor sentido, mas que tudo tem um propósito, né? E que tudo está no comando de Deus. Então, a gente não sabe, né? Como a gente conversou hoje aqui, a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. Mas a gente tem que ter fé. É aquilo que coloca, né? Porque os sentimentos, naqueles momentos, estavam estava dando choque tudo que é lado, um para o lado, um para o outro, né? E aqui, depois, as coisas né? O tempo ajuda, eu falo que tempo é Deus, porque ele vai nos dando de novo sempre, vai nos dando caminho. Essa situação que eu, de repente, tive mais tempo para a Renata me convidar, eu decidi aceitar, né? E isso, obviamente, que me trouxe mais próximo da palavra de Deus, do entendimento, acontecem e a gente não adianta a gente ficar se questionando, porque tudo tem um porquê. Eu acho que a gente tem que ter fé e buscar o reequilíbrio, né? Sempre orando e pedindo a Deus que nos guie. E aí as coisas vão acontecendo, né? Hoje já está você vê que hoje, graças a Deus, já está num outro momento, as coisas já estabilizaram. A Elaine, que não trabalhava, agora está trabalhando e está muito bem, está lá em Chicago.
eu estou, obviamente, não do jeito que eu pensei, né, que era retornar para o mercado de trabalho, naquilo que estava antes. Por enquanto, estou um negócio mais temporário, uma remuneração mais baixa, mas tem um porquê. De repente, não é para eu voltar, né? De repente, aquilo pode me fazer mal, como fez antes. De repente, está na hora de eu começar uma nova página, né? Um novo capítulo do meu livro. E, assim, as coisas que eu estou buscando fazer, elas estão acontecendo, né? Tem algumas coisas, uns planos que eu coloquei aí em ação, tudo conversando em família, e eles estão acontecendo. Então, de repente, esse é um novo caminho. Para onde vai, aonde eu vou chegar exatamente, eu não sei. Mas é ter fé e perseverança e não desistir, que, se depender de Deus, eu tenho certeza que vai levar para um bom caminho. É isso. Amém. Amém. Muito bem, fiquei muito feliz. Você vê como é que é, né, Edson? Eu fiquei pensando aqui agora, eu falei, se a gente não tivesse tido esse tempo da gente estar estudando esse livrinho, Primeiros Passos, eu nunca ia ouvir uma coisa abençoada aí da tua boca. Um testemunho, uma fase difícil que você teve, uma enfermidade que foi superada, você novos horizontes. A nossa menina ali, ó, toda mais calma, só de vez em quando, que ela engata na quinta e vai. Mas assim, não é verdade? E eu fico feliz, sabe por quê? Eu acredito nisso. Né? Por isso que eu fico feliz em ouvir. E se eu não ouvisse? Eu acredito que Deus está fazendo. Eu acredito que Ele quer o melhor para você. Quando a Renata convidou, ele falou assim, eu gostaria tanto que meu irmão fizesse junto com a gente. Ai, mas eu tenho uma amiga tão do coração, queria tanto que ela tivesse com a gente. Sabe? Você sabe, Mara, vou te falar uma coisa. Quando eu conversei com a Renata, não é nem aquele negócio assim, porque eu vou procurar Deus quando a gente tá no fundo do poço, que normalmente é assim, tá, né? Alguém tá enfermo, tá na beira do precipício e vamos procurar Deus para ver se puxa de volta. E nem foi. A conversa com a Renata foi tão despretensiosa, tipo, eu conversei isso com ela numa sexta-feira, eu acho, sabe? E aí na outra sexta você me procurou. Falei, gente do céu, não é possível. É o tal do entrego, aguardo e confio mesmo. É tipo, eu tenho que entregar na mão de Deus e aguardar a resposta dele mesmo. E vou te falar que não é fácil, porque de fato o tempo dele não é o mesmo que o nosso. E você sabe, né, Mara? A gente sofre de ansiedade, a gente fica buscando detalhes. Cadê a resposta, meu Deus? Cadê a resposta? Ivana, eu tenho uma neta de 8 anos que eu fico vendo ela. Eu lembro quando eu era criança. Quer dizer, a minha mãe nem notava aquilo. Então, ela fica às vezes perto de mim, ela fica assim. Eu falo, meu Deus, como é que eu posso ajudar uma criança de 8 anos que é ansiosa? Entendeu? Então, eu fico vendo, infelizmente, eu passei para o meu filho passou essa menina, a outra dele não é. Eu falei assim, e eu demorei muitos anos para conseguir, com a palavra, aquietar o meu coração. Então, graças a Deus, não precisei tomar ansiolíticos fortes para diminuir essa ansiedade. Mas, de vez em quando, eu lanço mão dos fitoterápicos aí da vida. Mas é algo leve, né? Feito de folha de maracujá. Mas seja como for. Mas você vê como que é? Eu falo, Deus, e todo mundo, se não tem isso, tem outra coisa. E essa parte do Edson, dá licença só um pouquinho, mas essa parte do Edson, ele falar que, de fato, Edson, eu vou te falar que talvez o que você realmente era... Ai, meu Deus, ele ficou fora. Tá escutando? Travou. Será que ele tá? Bom, é que assim, o Edson trabalhava na International Paper e eu vejo que quando a gente está numa multinacional, numa empresa muito grande, tudo vai se consumindo, vai se engolindo, a pessoa vai fazendo as coisas tudo no automático. E sim, quando sai de uma loucura daquela que você fica parado em casa, você realmente entra num estado de choque, né? E talvez sim, foi o momento dele voltar e falar, opa, pera,
É o Deus agindo naquilo no inesperado, né? Não sei se você escutou, Edson, que eu estava falando exatamente de você aí agora. Escutou? Deus agindo exatamente no inesperado. E talvez fosse realmente o momento de você se acalmar um pouco mais, né? É o aguardar e confiar. Eu estou vivendo esse momento faz 3 anos, o aguardo e confio. Aquele negócio que eu vivia antes não estava bom. Hoje é corrido, mas vocês não têm ideia de como era antes. Hoje eu trabalho de uma forma mais corrida, entre o quinto dia útil até o dia 10, né? Mas é para um negócio que é da minha família. É um negócio que é em benefício próprio. Antes eu fazia essa loucura para a vida dos outros, né? Porque era o mesmo ritmo. Eu não tinha essa rotina que eu tenho hoje, de poder me dedicar. Imagina que eu conseguiria das 7 até as 8 e pouco da noite sentar aqui e escutar a palavra de Deus toda segunda-feira. Seria impossível em outra época, sabe? Eu sei que por mais que fale assim, é a gente que faz o tempo da gente. Não é. Então Deus vem agindo na vida assim, de uma forma desde lá de trás, porque é o plano dele que vem, como você disse, Mara, o nosso livro já está escrito desde antes de estar na barriga da minha mãe, né? Então, realmente hoje tá aqui com uma conversa que começou de forma tão despretensiosa com a Renata, que foi um negócio assim, de fato, muito despretensioso. E que realmente, quase 1 ano aqui, sentando um livrinho, outro livrinho, e tomara que daqui para frente tenham vários outros livrinhos, porque isso daqui faz parte de uma rotina muito bacana, né? Muito mesmo. Eu só tenho que agradecer mesmo pelo aguardo e confio na palavra de Deus. Amém, amém e amém. Agora, tem uma coisa que eu oro também por vocês, sabe? Porque tem uma coisa da palavra que é muito importante para Deus. E ele fala assim, que para a gente permanecer nessa palavra, são vários quesitos. Então, oração, leitura, meditação, jejum, às vezes precisa de jejum também, e a comunhão. Então, é muito importante a comunhão também. E onde essa comunhão? Não sei. Mas Deus, o que vocês têm que pedir? Abre um espaço, Deus, de pessoas que amem a Bíblia para que eu possa participar. Ao vivo, não online. Online é bom? É bom. Mas ao vivo Sua pesquisa gerou. Ao vivo, cumpre a palavra. E é obediência à palavra. Isso é muito importante, porque existe algo que tem no convívio com os irmãos que é inexplicável, é só convivendo. Te aquece o coração, te aquece o coração. E Deus quer isso, porque Deus nos criou para relacionamento. Por mais que nós estamos aqui conversando, mas nós não podemos estar próximos e sentindo um ao outro. Então, fica aí para ser motivo de oração também. Viu, Edson? Viu, Ivana? Pode deixar. Amém? Amém. Alguém quer orar? Não precisa brigar. O Edson pode orar e a Ivana também. Mara, eu já falei todas as minhas fotos da vida inteira. Eu acho que você está cansadinha. E você, Edson? O Edson está em alfa. Posso. Tá me ouvindo? Pode orar para nós. Tá me ouvindo? Aproveita agora. Então tá bom. Vamos lá. Vamos fazer oração, né? Que não é planejada, é espontânea. Deus, Senhor, isso Pai, mesmo. Em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, reunido com o Samuel, com a Mara, com a Ivana. Sentimos a falta aí do Léo e da Renata no dia de hoje, mas tenho certeza que eles estão lá, em paz com o Senhor. E espero que a gente possa colher os frutos dessa semana aí, fazendo o nosso melhor, sempre pedindo a Deus a proteção, né, em nome de Jesus, para que nos guarde, nos dê muita saúde, muita sabedoria para fazer as escolhas certas
e sempre espalhar o bem por onde passarmos. Agradeço e espero semana que vem estar reunido aqui novamente com vocês. Muito obrigado, amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tá ficando Amém. amoroso, hein? Amém. Já falei que ele vai dar o estudo próximo. O Edson está ficando bom nas orações. Tá? Você entendeu, Edson? E viu, o complemento da oração, que ele faltou um pedaço, né? Mas eu agradeci aí, e obviamente que ao Samuel, a Mara, a família dela, também por Não, eu entendi, amor. Eu falei que você que vai fazer. Junto com a família, mas está aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Amém. Obrigada, viu, Eu falei Mari? assim, você que vai fazer o próximo estudo. Ele não entendeu. Olha, eu abençoo esse computador seu aí, hein? Semana que vem ele vai estar funcionando. Boa noite, meninos. Boa noite, gente. Bom descanso. Deus abençoe. Boa semana.